Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como prometido, hoje eu vou falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, chamado de TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno, ele é um transtorno neurobiológico. Ele não é um problema comum, ele não é uma coisa que todas as crianças têm, que hoje em dia todo mundo apresenta e que na escola qualquer menino ou qualquer menina que fica pulando de carteira em carteira, que dá muito trabalho para a professora, que a professora já fica de olho, tem TDAH. Não. Para saber se seu filho ou sua filha tem TDAH, você precisa fazer um diagnóstico correto. Então, o que eu vim falar para vocês hoje? Que a maioria das pessoas estão muito preocupadas com isso que está acontecendo em torno delas, que todo mundo está chamando qualquer hiperatividade orgânica, física, motora, qualquer agitação das crianças de TDAH. Estão chamando isso de transtorno. O TDAH, ele é um transtorno neurobiológico, ou seja, o que é isso, Cristina? Esse neurobiológico? Existe um problema físico na criança que tem TDAH. Existe um problema que já foi até detectado pelos cientistas em tomografias do cérebro, de que essa parte aqui, essa região do cérebro responsável pelo nosso comportamento, nas pessoas com TDAH, a gente percebe que não é tão maravilhosa, que não é uma região tão boa quanto deveria ser. Então é um pouco menos grossa. Essa região do córtex frontal é uma região muito importante do cérebro, que é responsável principalmente pela nossa contenção, pela contenção da impulsividade. Então, o que é que caracteriza, em primeiríssimo lugar, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? São três coisas principais. A hiperatividade motora, a criança não consegue parar quieta, ela pula realmente carteira em carteira, ela mexe em tudo, ela não consegue ficar quieta esperando. Tem a outra parte do tripé, que é a falta de atenção, a dificuldade extrema de manter uma atenção concentrada, focada. E também a impulsividade, que muitas vezes é confundida com a agressividade. Porque na impulsividade, por conta desse problema que acontece com as pessoas com TDAH, que não conseguem frear os seus impulsos, na impulsividade, a criança com TDAH reage a qualquer coisa que possa acontecer com ela e que a desagrade muito e que ela possa perceber que seja uma agressão. Então você percebe essa impulsividade na criança com TDAH quando ela faz um ato, ela morde uma outra criança ou bate na outra criança por reação. E logo depois se arrepende, ou chora, ou pede desculpas, é que não deu tempo de acontecer o freio. Esse freio ele não acontece na pessoa com TDAH. Então é muito importante que a gente identifique uma criança na escola, uma criança em casa, uma criança à sua volta, que esteja com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para que essa pessoa seja levada até o psiquiatra e faça um diagnóstico. O psiquiatra que tem que fazer o diagnóstico de TDAH. Mas tem exame para fazer isso? Tem um exame, alguma coisa assim que eu possa fazer para saber se meu filho e minha filha têm TDAH, Cristiane? Não tem um exame. O exame ele é subjetivo, mas ele é muito claro, ele é muito preciso. Então, uma equipe de profissionais e o psiquiatra podem fazer esse diagnóstico de TDAH na sua criança. E o diagnóstico, gente, ele é maravilhoso, porque ele diz a você o que é que essa criança tem. Ele diz à criança o que ela tem. E a gente leva a criança com TDAH ao profissional de psiquiatria que vai medicar corretamente essa criança. Então, o que eu percebo que eu vim tentar esclarecer aqui hoje?
que muita gente, principalmente concurseiros, pessoas que estão estudando para concurso ou pessoas que querem um desempenho muito bom no seu estudo, estão usando uma medicação que é indicada para o TDAH, para aumentar o foco, para aumentar a atenção, o que é assim uma coisa absurda, não é para usar isso. A pessoa que tem TDAH, adulto ou criança, tem que fazer o uso da medicação para TDAH. Tem que ir ao psiquiatra, o psiquiatra tem que passar a medicação para essa pessoa. Mas o concurseiro, a pessoa que não tem TDAH, não pode fazer o uso da medicação, porque não vai fazer efeito nela. A medicação correta só faz efeito na pessoa que tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Não faz efeito na pessoa. Por que eu vou tomar? Eu vou tomar a medicação para uma pessoa com TDAH porque eu quero estudar mais, porque eu quero mais foco. Não é assim que funciona. Então, se você quiser mais foco, se você quiser mais atenção, você tem algumas maneiras de melhorar a sua atenção. Mas a medicação para TDAH só é indicada para quem tem TDAH. Isso é extremamente importante a gente falar. Outra coisa que eu quero falar hoje para vocês é o pai, a mãe, a professora, o professor que lidam com uma criança com TDAH precisam entender algumas coisas, principalmente essa diferença entre impulsividade e agressividade. A criança com TDAH não é uma criança mal educada, que não sabe se comportar, que agride, morde todo mundo e sai batendo. Não é isso. Impulsividade é não conseguir frear na hora da reação. E a agressividade é outra história. De fato, uma criança pode ser agressiva por conta de outros problemas. Mas como lidar com essa criança com TDAH dentro de casa, dentro da sala de aula? É você manter o ambiente à volta dela muito bem organizado, claro, bem organizado e claro, e também com um mapa de planejamento, para que ela saiba o que vai acontecer dali a pouco, dali 10 minutos, dali meia hora, dali 3 horas, dali 2 horas. A criança com TDAH tem uma dificuldade em se organizar. Então o ambiente à volta dela precisa estar organizado para que isso diga para ela que as coisas estão tranquilas, que tudo vai funcionar de acordo com o planejado. Outra coisa muito importante é você que lida com a criança com TDAH, prestar atenção na forma de recompensa que você está dando a essa criança e no tempo que a recompensa está chegando. Porque, diferentemente de outras crianças, que sabem esperar com tranquilidade o final da atividade, o final da tarefa, o final da ordem que foi, do comando que foi dado a essa criança, a criança com TDAH não sabe muito bem esperar esse final, ela não tem muita paciência por conta da hiperatividade, da impulsividade e da dificuldade de manter uma atenção concentrada por muito tempo. Então, ela precisa ter as tarefas mais divididas e com uma compensação, mesmo que seja pequena, já sendo apresentada após cada final de cada tarefa. Então isso é muito importante fazer, isso é muito importante que as pessoas que lidem com a pessoa, com a criança com TDAH, saibam como lidar com ela, para que ela não fique naquele desespero de terminar e aí vai acabar se frustrando porque não consegue terminar, porque a pessoa não explica, não planeja, não se organiza junto com ela. Então, é claro que demanda muito tempo você fazer isso, mas você pode planejar a semana toda e ir apresentando dia após dia esse planejamento, um planejamento diário, e manter sempre o ambiente limpo, organizado, claro, para que a criança perceba o que está vindo de fora enquanto estímulos e isso não a distraia tanto. É bom manter também o sono regulado, é bom também manter uma alimentação adequada e saber que TDAH, gente, não tem uma causa enquanto alimentação, enquanto educação, enquanto... Não, a causa principal do TDAH, segundo os pesquisadores, é genética.
Então, é uma das causas, não é a principal, não é a maior, mas é a principal. Então, a causa genética do TDAH deixa a gente um pouco mais tranquilo também com relação à culpa. Nossa, meu filho, minha filha tem TDAH, e agora, Cristiano, o que eu faço? Bom, a primeira coisa é, se o professor ou a professora identificaram, investigaram e estão desconfiados que o seu filho ou sua filha tem TDAH, a primeira coisa é levar ao psiquiatra e fazer um diagnóstico, porque você não pode deixar essa criança viver com isso achando que isso é normal, que isso vai passar, que isso com a idade some. Evidentemente que com a maturação do cérebro ao longo da vida, o TDAH tende a diminuir. Então, em pessoas adultas, a gente percebe o TDAH de uma maneira até tardia e percebe que ele é um pouco menor em pessoas adultas. Por quê? Porque já houve uma maturação do cérebro, então essa parte do córtex frontal já ficou um pouco mais amadurecida e ele consegue se virar bem, ele consegue conter essa impulsividade, conter a hiperatividade e se concentrar um pouco mais. Ele já descobriu maneiras de se virar com o TDAH. Mas acontece que crianças com TDAH, principalmente meninas, que recebem uma dificuldade muito grande de percepção a respeito do TDAH que elas apresentam. Porque no menino isso é muito evidente, ele é muito mais hiperativo e causa muito mais transtornos no ambiente do que a menina. A menina, ela é muito mais retraída, ela é mais quietinha, mas ela tá assim, com a cabeça viajante lá no final do planeta. Então é muito mais difícil o professor ou a professora perceberem, o pai ou a mãe perceberem esse problema acontecendo com a criança, que é o TDAH acontecendo com a menina. Então, se existe esse tripé, que é a falta de atenção, que é a impulsividade e a hiperatividade, a gente tem que ficar alerta, ficar de olho e levar ao psiquiatra para fazer um diagnóstico correto, ok? Então fica a dica de hoje, um beijo para vocês, obrigada por se inscreverem e até o próximo vídeo.